Bom dia, meus queridos alunos. Já estou morrendo de saudade de vocês. E agora eu vou resolver alguns exercícios com vocês que podem tirar algumas dúvidas que vocês possam ter ficado para encontrar a raiz quadrada aproximada de alguns valores, tá? Vou fazer o primeiro exemplo com um erro menor que 0,1 e um outro com um erro menor que 0,01, ok? Como é que a gente começa isso daí? Primeiro a gente vai ver a raiz quadrada de 80 está entre quais raízes quadradas que nós sabemos o resultado, ou seja, que seja a raiz quadrada de um número quadrado perfeito. De 80, desculpa. Seria entre a raiz quadrada de 81 e a raiz quadrada de 64. Então, a raiz quadrada de 80 está entre raiz quadrada de 64, nós sabemos que é 8, e de 81 é 9. Então, a raiz quadrada de 80 está entre 8 e 9, ou seja, maior que 8 e menor que 9. Quando a gente fala com erro menor que 0,1, nós precisamos achar a primeira casa decimal. Então, se é entre 8 e 9, quais as nossas opções com uma casa decimal? 8,0, 8,1, 8,2 e assim por diante. Mas como que a gente vai testar isso daí? Eu vou colocar cada um deles ao quadrado. 8,0 ao quadrado é 64,00. Aí você vai sempre comparando. 64,00 é maior ou menor que o 80? É menor que 80. Então, você vai continuar. Você vai fazer essa conta até passar de 80. 8,1 ao quadrado. Isso aqui vai dar 65,61. Isso aqui também é menor que 80. Ah, mas Felipe, eu preciso saber qual é o resultado de cabeça? Não. Vai no cantinho e faz a conta. 8,1 ao quadrado é 8,1 vezes 8,1. Faz a continha e vê o resultado. Não precisa ter pressa. Aí vem aqui, ó, 8,2 ao quadrado, 67,24. Continua menor que 80. Continuando, 8,3 ao quadrado, 68,89. Menor que 80. 8,4 ao quadrado, 70,56. Continua menor que 80. 8,5 ao quadrado, 72,25. Menor que 80. Continuando. 8,6 ao quadrado, 73,96. Menor que 80. 8,7 ao quadrado, 75,69. Também é menor que 80. Vou continuar aqui em cima. 8,8 ao quadrado, 77,44. Menor que 80. 8,9 ao quadrado, 79,21. Menor que 80. Ué, mas 8,9 ao quadrado. Mas assim, tem algum outro? Vou botar aqui só para conferir, olha só. 9,0 ao quadrado, que eu sei que é 81,00. Esse número aqui, ó, ficou maior que 80. Você está vendo que todos eram menores, aí chegou aqui e ficou maior que 80. Isso significa que passou de 80, vai ser o anterior. Qual é o anterior? O 8,9, tá? Então, a raiz quadrada
de 80 é aproximadamente 8,9. Porque ele pediu com um erro menor que 0,1. Então, você só precisa achar, olha aqui, ó, a primeira casa decimal. Então, a gente achou a raiz quadrada aproximada de 80 com uma casa decimal, que é com um erro menor que 0,1. Belezinha? Agora, vamos ver a raiz quadrada de 27 com um erro menor que 0,01. Significa que a gente vai ter que achar quantas casas decimais? 2 casas decimais. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Primeiro, o raiz de 27, ele é maior que a raiz de 25 e é menor que a raiz de 36. Então, a raiz de 27 está entre 6, que é a raiz de 36, e 5. Ele é maior que 5, menor que 6. Aí a gente vai vendo, beleza, mas quais os valores que a gente pode ter? 5,0 ao quadrado, que dá 25,00, menor que 27. 5,1 ao quadrado, que vai dar 26,01, continua menor que 27. 5,2 ao quadrado vai dar 27,04. Opa, passou pouco, mas passou de 27. Então, significa que vai ser o anterior. Qual é o anterior? 5,1. Mas ele pediu com um erro menor que 0,01. Aqui eu só achei a primeira casa decimal. Eu preciso achar a segunda casa decimal. Aí você vai testar também. A segunda casa decimal, você vai vir aqui, ó, já sei que é 5,1. 5,10 ao quadrado. Aí você vai colocar 26,0100. Que isso aqui é menor que 27. Testando todos os valores. 5,11 ao quadrado vai dar 26,1121. Também menor que 27. 5,12 ao quadrado. Aí vai dar 26,2144, menor que 27. 5,13 ao quadrado, que vai dar 26,3169, menor que 27. E você vai fazendo essa conta daí. Até... Eu vou pular um pouco aqui, tá? Você vai conferindo. Porque aqui tá longe ainda um pouco. Eu vou ver aqui, ó, vou colocar o 5,17 ao quadrado. Por que eu estou pulando aqui? Porque eu vou ver se o 5,17 ainda for menor que 27, eu não precisaria fazer todos esses. Então, eu posso dar continuidade. Isso aqui vai dar 26,7289, viu? Aqui, ó, ainda é menor que 27. Então, todos esses daqui do meio não fariam diferença. Aí eu vou continuar aqui, ó. Vou botar aqui em cima. 5,18 ao quadrado vai dar 26,8324. Ficou apertado aqui, não tem problema. Menor que 27. Continuo. 5,19 ao quadrado, que vai dar 26,9361. Aqui, ainda é menor que 27. Eu já até sei que vai ser o 5,19, que o próximo, maior que esse aumentando um décimo, é o 5,20 ao quadrado, que é o mesmo resultado que o 5,2 ao quadrado, 27,04 com 2 zeros. Passa de 27, é maior que 27.
Então, eu já sei que se passou tem que ser o anterior. Então, qual é a raiz quadrada aproximada de 27 com um erro menor que 0,1? 5,19. São duas casas decimais e acabou a sua questão. Belezinha? Vou fazer agora com vocês um outro exercício, tá? Que é a raiz quadrada aproximada de um número que seja decimal. Vamos lá? Raiz quadrada de 6,9 com um erro menor que 0,1. Ué, mas Felipe, com um número decimal, como é que eu faço isso? Você vai ver aqui, ó. Mesma coisa, galera. Raiz quadrada de 6,9, quais são as raízes que você conhece? Você sabe que ele é maior que a raiz quadrada de 4, menor que a raiz quadrada de 9. Então, a raiz quadrada de 6,9 vai estar entre quais valores? 2 e 3. Como ele quer erro menor que 0,1, você vai achar a primeira casa decimal. Então, você vai tentar aqui, ó, 2,0 ao quadrado. Aí você vai comparar. 2,0 ao quadrado, 4,00. Ok, 4,00 é menor que 6,9. 2,1 ao quadrado. Aí você, quanto que é 2,1 ao quadrado? 4,41. Opa! Menor que 6,9. Você está fazendo a mesma coisa, você está comparando o resultado com o número decimal. 2,2 ao quadrado, que vai dar 4,84. Isso aqui ainda é menor que 6,9. 2,3 ao quadrado, que vai dar 5,29. Continua menor que 6,9. 2,4 ao quadrado, que vai dar 5,76, que ainda é menor que 6,9. 2,5 ao quadrado, 6,25, ainda é menor que 6,9. 2,6 ao quadrado, 6,76, continua menor que 6,9. 2,7 ao quadrado dá 7,29. Opa, parou, que esse aqui passou de 6,9, é maior que 6,9. E a gente já sabe que quando passa do número vai ser o anterior. Quem é o anterior? 2,6. Então, a gente vai poder falar que a raiz quadrada de 6,9 com um erro menor que 0,1 é aproximadamente 2,6. Acabou a sua questão. Espero que isso esteja ajudando vocês. Qualquer coisa é só comentar aí que eu tento tirar dúvida depois, tá bom? Galerinha, grande abraço, até amanhã.